Normalmente eu começo o vídeo falando com tudo bom, gente, mas não tá tudo bom não, viu? Tá tudo bom não, tá tudo... Vários xingamentos, senão vão desmonetizar o meu vídeo. Ah, caramba, eu não monetizo. Filho da puta desgraçado, vai tomar no meio do seu cu, Bolsonaro. Pois bem, não é um vídeo para crianças, né? É da graça, gente, é da graça sem piada do Bolsonaro. Vamos fazer a breve resumo, para caso vocês não tenham a menor ideia do que se trata isso, estejam vendo isso, sei lá, no que vem, porque quem está acompanhando o mínimo de notícias sabe o que está acontecendo. Daniel Silveira foi condenado por crimes de ameaça grave aos ministros do STF, ataque às instituições democráticas, etc, etc, toda aquela coisa lá, por 10 votos a 1. Isso foi ontem, certo? E a grande surpresa, né? Primeiro, a surpresa de ter um motivo para se comemorar nesse país, né? A grande surpresa foi que o André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico, votou pela condenação por ameaça. Ele foi contra a condenação por ataque às instituições democráticas, e com isso a pena que o André Mendonça sugeriu reduzia para 3 anos em vez dos quase 9 anos que foi a pena aprovada. Essa decisão ainda cabe alguns recursos, mas normalmente esses recursos não vão alterar não vão alterar a decisão de... Eu estou com a cabeça quente, não estou conseguindo lembrar os termos. A decisão de culpado ou inocente, né? O veredito. Normalmente os tipos de recursos que são cabíveis agora não alteram o veredito. Podem alterar o peso da pena, alterar uma outra coisa, mas muito difícil reverter o veredito de culpado. Aí começaram as reações. A primeira reação veio do Arthur Lira, filho da puta desgraçado, vai tomar no meio do seu cu, Arthur Lira. Simpatia, hoje eu tô simpático mesmo. E o Arthur Lira, ele pediu para que o STF reanalisasse um processo que eles analisaram na época do deputado Feijó, que era a questão de que se o STF, ao condenar um deputado, ele pode ou não decidir pela perda do mandato. O entendimento atual do STF, na verdade o entendimento é do ministro Barroso, isso não foi a plenário, o entendimento do ministro Barroso é que o STF tem essa prerrogativa e o Arthur Lira quer que essa prerrogativa seja exclusiva da Câmara dos Deputados. Isso é muito mais algo simbólico, até onde eu entendi, eu posso estar errado nisso, mas é muito mais algo simbólico. Por quê? Porque já aconteceu, por exemplo, no caso do ex-deputado Maluf, dele ser preso como deputado, manter-se o mandato dele, e ele cumpriu a pena, e depois acabou cassando-se o mandato dele, porque ele não podia exercer as funções parlamentares estando preso. Então, assim, manter o mandato não ia anular a condenação. Então, Daniel Mendonça ia ser preso, ia lá marombar na prisão, porque é regime fechado, e como o mandato dele se encerra agora, no final desse ano, ele ia perder o mandato, quer a Câmara dos Deputados queira, quer não. Então a cassação das partes é mais uma questão simbólica, e aí era uma discussão assim, talvez para encher o saco do STF, que o Arthur Lira fez, e também para a claque bolsonarista bater palma, né? Só que hoje veio a graça presidencial. Nossa, primeira vez que o presidente tem graça, né? Que o sujeito que faz piadinha ruim. E dessa vez teve graça nenhuma nesse sentido também, né? A graça presidencial é um instituto constitucional que é uma herança da ideia dos imperadores, né, dos reis, que podiam perdoar o crime cometido por alguém. Note bem, perdoar o crime. Isso não significa decretar a inocência. Ele só... Normalmente, a graça normalmente acontece muito nos Estados Unidos, por exemplo, normalmente acontece em casos de pena capital, de pena de morte, onde a gente tem até aquelas cenas no filme do
do condenado ficar olhando para o telefone, esperando que o governador ligue. Nos Estados Unidos, como a federação, os governadores têm mais poderes que os governadores daqui, os governadores americanos têm o direito da graça também, a prerrogativa da graça. Então, normalmente, é feito quando é pena capital, e aí a graça seria você transformar a pena capital em prisão perpétua. É o uso moderno mais típico disso. Até onde eu vi, eu não fiz uma pesquisa aprofundada sobre o assunto, aqui no Brasil, nenhum presidente decretou graça. E eu posso afirmar isso com certeza, que não houve nenhum caso de graça desde a democratização. O que houve, por exemplo, no caso do Temer, foi os indultos, né? A graça é um tipo de indulto individual. O Temer ele fez um indulto no final do mandato dele, dizendo que todo mundo que fosse preso por crimes contra o erário, crimes de corrupção, e tivessem cumprido 1/3 da pena, teria um indulto presidencial. Isso foi para a STF, foi considerado imoral por alguns dos ministros, mas a maioria do STF aprovou esse indulto. Esse indulto está valendo. Eu não tenho certeza se o Bolsonaro anulou ou não. Eu acho até que era promessa de campanha que o Bolsonaro não indultasse ninguém. E, bom, agora ele usou a graça individual. Mas vamos lá. O que essa graça significa? Obviamente, essa graça vai ser questionada por constitucionalidade, por desobediência de princípio constitucional fundamental pela oposição. Vai ter ação lá no STF, isso é óbvio, ululante. Eu só não sei quais vão ser as argumentações, mas creio que é meio que inevitável que isso aconteça. No mínimo dá para a gente perceber que o ato do presidente não seguiu o princípio da impessoalidade e não seguiu o princípio da moralidade, assim, sendo bem sincero. Porque o Daniel Silveira é apoiador do Bolsonaro e a graça foi emitida exatamente por causa disso, não há como negar, uma motivação política. Além disso, o decreto em que o Bolsonaro decretou a graça tem uma série de erros jurídicos para variar. Eu não sei o que a Advocacia Geral da União anda fazendo, que não aconselha ele. Uma série de erros jurídicos, porque principalmente o maior erro deles foi que a condenação não transitou em julgado. Então, a graça está perdoando algo que ainda não existe. O Daniel Silveira não é condenado sem possibilidade de recursos. Então, a graça só poderia ser emitida depois de transitada em julgado essa condenação. Além disso, tem um problema gravíssimo, e aí eu vou analisar não só do aspecto jurídico, mas do aspecto político. Tem um problema gravíssimo que foi, entre os considerandos faz parte da fundamentação de um ato normativo. Eles são necessários para qualquer ato administrativo, que é basicamente a autoridade explicando qual foi o motivo dele tomar aquela decisão. Mesmo sendo uma decisão discricionária, ou seja, uma decisão que é feita com base na vontade, no caso do presidente, mas na vontade do administrador, e não uma obrigação legal, mesmo sendo uma ação discricionária, o administrador tem que especificar a motivação, certo? E o Bolsonaro, entre as várias motivações que ele apresentou que o Daniel Silveira estava exercendo o seu direito de liberdade de expressão garantidos pela Constituição. Não vou entrar aqui nessa análise de mérito, porque todos vocês sabem, eu já gravei vários vídeos falando sobre liberdade de expressão. Daniel Silveira não estava fazendo isso. Mas o principal é que, na nossa ordem constitucional, o detentor da responsabilidade de interpretar a Constituição e dar a palavra final sobre a Constituição é o STF. E o STF emitiu, na condenação do Daniel Silveira, a interpretação de que aquilo que ele exerceu não foi garantido pela liberdade de expressão, foi um crime. É prerrogativa do presidente? A graça? Mas a argumentação que o presidente fez não foi de considerar graça, não foi de anular a pena, foi de considerar inocente no documento que ele emitiu. Então esse documento é absolutamente inconstitucional.
Agora, é óbvio que se for decretar inconstitucionalidade só por causa desses detalhes, tudo que se precisa fazer é o Daniel Silveira, depois de ser condenado e julgado, fazer um pedido para o presidente para ele conceder a graça, e o presidente concede a graça com os argumentos que o Daniel Silveira apresentar. Então, não é por esses problemas formais, um problema é material aí também, né? Que falar que ele estava usando a liberdade de expressão não é um problema formal, é material. Opa, tem um gato aqui, gente. Ele tá querendo me dar carinho porque ele notou que eu tô irritado. Né, seu Groot? Então, deixa eu botar o Groot na tela aqui. Ô, diabos. Não, apareci. Ih, a Ju apareceu. Mas foi só segundinhos, Ju. Voltando aqui. Além desses problemas formais e desse pequeno problema material, a gente tem que considerar a questão de se a gente vai interpretar a Constituição a partir dos seus artigos isoladamente, ou se a gente vai interpretar a Constituição como um todo jurídico. Porque se uma parte da Constituição permite que você cometa um ato, justifique que você cometa um ato que viole a Constituição como um todo, a gente está meio que ferrado, né? E o que está acontecendo neste caso especificamente? E sim, juízes, no caso ministros do STF também são juízes têm que fazer o julgamento casuístico, caso a caso. É diferente na hora de você emitir uma lei que você não pode ser casuístico, os juízes têm que analisar o caso penal específico. Neste caso, é nítido que essa graça concedida pelo Bolsonaro se insere no contexto do conflito político que está tendo entre judiciário e executivo. Ele não está concedendo uma graça porque a sociedade teve uma grande comoção, isso é um dos argumentos que ele usou, inclusive, não teve, ou porque foi uma causa humanitária, o Daniel Silveira vai sofrer muito, é uma violação da dignidade. Não, nada disso. Ele está tirando um aliado dele da reta e, principalmente, confrontando o STF para dizer: você não pode mais prender meus aliados. É esse o recado que ele está passando. Então, um presidente que toma essa posição está violando a independência dos poderes e está fazendo advocacia administrativa. Crime. Ele está usando seus poderes para ser advogado de defesa do Daniel Silveira. Crime. Obviamente, se apresentasse isso para Arthur Aras, ele ia abrir a gaveta e engavetar, e se isso fosse para o Arthur Lira, ele ia dizer: não é caso de crime de responsabilidade, dane-se. Fazer o quê? Quem sabe alguém analise isso quando o Bolsonaro perder as prerrogativas. Mas a questão é, a gente chegou num ponto onde a crise institucional brasileira vai ser gravíssima. Por quê? Ou o STF ignora, aceita a graça, e fica esse recado de que condenar aliados do Bolsonaro ele vai conceder graça por poder discricionário e ponto, e aí você tem na prática um presidente autocrata que pode anular o judiciário, e vamos lembrar que todos os filhos do Bolsonaro têm processos na justiça. Então, se condenar um filho do Bolsonaro, ele vai conceder graça? Os processos que o Bolsonaro está sendo acusado de crimes comuns, se ele for condenado, ele vai se autoconsiderar graça? Afinal, ele só é afastado do cargo depois de ser transitado em julgado. Ele vai considerar graça para si mesmo? É isso que a gente quer na nossa democracia? E se não for esse o caso? E se o STF for lá e anular a graça? Vai estar obstruindo um poder previsto constitucionalmente, com argumentos jurídicos, com fundamentação jurídica corretamente, mas vai se alimentar o discurso da ditadura da toga. E vai dar bala na agulha para o presidente atirar no STF. Estou falando em sentido figurado, talvez. O presidente andou subindo o discurso contra o STF de novo, já faz algumas semanas, e a baila da eleição não ser autêntica, da fraude eleitoral que vai acontecer porque não tem o voto impresso, voltou à cabeça, voltou à mídia,
Ele vai usar essa moeda também. Olha só, eles desobedeceram à Constituição, desobedeceram à graça presidencial. Essa eleição, meu caro, não está garantida para o Lula e não está garantida que se ele ganhar, se o Lula ganhar, ele leve. Não está. Se eu tivesse algum poder algum poder de convencimento e de liderança, gente, eu tava botando o povo na rua agora, amanhã. Não importa o que o STF vai analisar ou não, amanhã tem que ir para a rua para mostrar que sim há uma comoção social contra a graça presidencial. Contra o absurdo de um presidente poder simplesmente ignorar o judiciário, ignorar a Suprema Corte. Numa decisão, o pessoal reclama que o Alexandre de Moraes toma decisões monocráticas. O presidente foi contra uma decisão de 10-1 do colegiado do STF. 10-1. E ele mesmo falou que ele estava preparando aquele documento desde a data anterior. Ou seja, ele já estava preparando antes do STF se manifestar, porque ele sabia, todo mundo sabia, na verdade, que o STF ia condenar. Aí ele nem se interessou em ouvir os argumentos do STF pela condenação e já estava com o seu pedido de graça engavetado para soltar. É um ato político gravíssimo, onde o presidente está dizendo: eu mando nessa porra e o STF vai tomar no cu. É isso que ele está passando o recado. E se a sociedade ficar quieta, talvez o STF não tenha força e vá sentar na pica. É isso que pode acontecer. Ou ainda pior, o Bolsonaro conseguir convencer os CACs, ou talvez até os policiais militares e os outros militares, a usarem a pica deles. A pica armada. Porque a pica normal, eles tomam Viagra e botam a prótese lá, então não está funcionando. Mas a pica armada funciona. Desculpa o excesso de palavrões, mas hoje eu tô meio alterado, gente. Um recado final. Eu estou começando a escrever colunas para o My News, na seção Você Colunista. Já tem 2 colunas minhas publicadas. Dá uma conferida lá no site mynews.com. E vai ter mais colunas minhas sendo publicadas aí. Eu estou enchendo o saco deles, mandando um texto atrás do outro. Eu devia até fazer uns videozinhos aqui comentando os assuntos que eu estou fazendo esses textos. Tem coisa bem bacana lá. Vão lá, dão uma lida. Infelizmente não tem como vocês darem like lá, então dê o dislike aqui, certo? E faça o seu comentário com as ofensas, que eu não vou apagar nenhuma ofensa não, tá? Queria agradecer todos os nenhum novo inscrito. E é isso aí. É isso aí, não teve graça nenhuma, Bolsonaro. Não teve graça. Não vai ter graça!